A noite se estende devagar, como um manto silencioso que cobre todas as coisas. É um silêncio diferente daquele que sentimos durante o dia. Não é apenas a ausência de sons, mas uma espécie de acolhimento invisível, como se o próprio ar estivesse mais denso, mais macio, envolvendo cada respiração com delicadeza. A escuridão não é absoluta. Sempre há um fio de luz que escapa de algum lugar, uma claridade distante refletida pelas estrelas ou pela lua. Talvez você esteja deitado agora, olhando para o teto ou para uma janela entreaberta, e nesse momento, no compasso lento da sua respiração, uma pergunta possa surgir quase sem aviso. Quão grandes podem ser as estrelas? Essa pergunta parece simples, mas carrega dentro dela uma imensidão. Porque estamos acostumados a pensar no Sol como o limite natural, como se ele fosse a medida de tudo. O Sol é imenso comparado à Terra. Ele poderia engolir mais de 1 milhão de planetas como o nosso dentro de si. E ainda assim, diante das outras estrelas que o universo abriga, o Sol é apenas comum, discreto, quase modesto. É uma estrela de tamanho médio, sem extravagância. É curioso pensar que, quando olhamos para o céu noturno, cada ponto luminoso pode ser maior, muito maior do que o Sol que nos aquece. E entre todos esses pontos, alguns se destacam por uma grandeza tão inacreditável que chegam a desafiar nossa própria imaginação. Estrelas que não apenas superam o Sol, mas o fazem parecer uma faísca diante de uma fogueira sem fim. Estrelas cuja luz viaja milhões de anos até chegar aos nossos olhos, mas que já nasceram destinadas a uma vida breve e violenta. Talvez possamos imaginar assim. Você segura uma vela acesa, delicada, frágil, sua chama tremulando suavemente no escuro. Essa vela é o nosso Sol. Agora, ao lado dela, alguém acende uma tocha imensa, quase insuportável de olhar. Essa tocha é uma gigante estelar, imensa, abrasadora, tão luminosa que a chama da vela quase desaparece diante dela. A diferença é tão absurda que chega a ser difícil acreditar que ambas pertencem à mesma família, que ambas são estrelas. Mas o universo não se preocupa com as medidas que nós consideramos razoáveis. Ele expande, multiplica e ultrapassa as fronteiras da imaginação humana como se fosse natural. O céu está repleto de extremos, estrelas minúsculas, quase invisíveis, e outras que parecem carregar em si o exagero do próprio cosmos. O que nos resta, aqui embaixo, é contemplar essa desproporção com calma, sem pressa de entender, apenas permitindo que a ideia flutue diante de nós, como uma nuvem iluminada pela lua. Há algo de profundamente humano em se perder nessas comparações. Gostamos de medir, de estabelecer escalas, de colocar tudo em ordem. Mas quando falamos das maiores estrelas conhecidas, todas as medidas falham. Falar em quilômetros já não faz sentido. Falar em massas ou luminosidades nos deixa atônitos. Tudo parece se desfazer diante da vastidão. E talvez seja exatamente aí que se esconde a beleza, nesse espanto silencioso que não pede resposta imediata. O universo não exige que compreendamos tudo de uma vez. Ele nos convida apenas a observar, a abrir espaço dentro de nós para acolher o incompreensível. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. É nesse ritmo lento que seguimos, deixando que as perguntas cresçam ao invés de se fecharem. Enquanto o relógio da noite avança, podemos imaginar o espaço profundo como um oceano interminável. Um oceano onde estrelas surgem como ilhas incandescentes, algumas pequenas, outras tão vastas que dariam a impressão de cobrir o horizonte inteiro. E entre todas elas, algumas poucas se tornaram tão grandes que os astrônomos, ao descobri-las, sentiram não apenas a alegria da ciência, mas também um leve estremecimento. Porque é difícil olhar para algo tão desmedido sem sentir um certo arrepio. Não de medo, mas de reverência. Essas estrelas são como montanhas de fogo suspensas no vácuo. Não há forma fácil de descrevê-las. Se tentássemos colocá-las no lugar do Sol, seus limites ultrapassariam a órbita da Terra, talvez até de Júpiter, transformando tudo o que conhecemos em poeira incandescente. É quase impossível não se sentir pequeno diante dessa perspectiva. E, no entanto, há uma estranha serenidade em aceitar essa pequenez. Saber que somos parte de algo tão maior não precisa ser assustador. Pode ser simplesmente libertador. A noite continua, e o pensamento se alonga devagar. O mistério dessas estrelas imensas não está apenas em seu tamanho.
mas também em sua fragilidade. Quanto maiores, mais instáveis. Quanto mais intensas, mais breves. É um paradoxo silencioso. Aquilo que alcança a maior grandeza é também o que dura menos. Assim como uma chama forte que consome rápido o próprio combustível, essas estrelas brilham com tanta intensidade que não suportam viver por muito tempo. Mas não precisamos nos apressar em entender seu destino agora. Basta deixar a pergunta repousar no ar. Até onde vai a grandeza de uma estrela? E como é possível que algo tão imenso, tão poderoso, esteja condenado a desaparecer tão cedo? Talvez possamos seguir adiante apenas com essa imagem em mente. O céu noturno como uma tapeçaria infinita, pontilhada de luzes que carregam histórias maiores do que qualquer uma que possamos contar. Algumas dessas luzes são só lembretes distantes de estrelas já mortas. Outras, ainda ativas, queimam com uma intensidade que nunca veremos de perto. Todas, porém, falam do mesmo mistério: o poder silencioso de existir no meio do vazio. E assim, entre o silêncio da noite e o brilho de pensamentos que se acendem devagar, vamos caminhando. Porque sempre haverá mais uma estrela a ser descoberta. Mais uma pergunta a se prolongar no escuro. Mais um suspiro do universo para nos lembrar que estamos dentro dele, tão frágeis quanto eternos. O caminho segue aberto, como se a noite nunca tivesse pressa de terminar. Quando pensamos no Sol, é comum que ele pareça o centro absoluto de tudo. É dele que recebemos calor, é por causa dele que a Terra tem estações, dias e noites. Seu ciclo marca o ritmo da vida e molda nossa existência desde o início da história. Em muitos povos antigos, o Sol foi venerado como uma divindade, um coração flamejante que sustenta o mundo. E de certa forma, não é exagero. A luz que agora ilumina nossas casas, refletida nas paredes ou em telas, começou sua jornada no núcleo solar há milhares de anos, atravessando camadas de plasma até emergir, silenciosa e constante, para nos alcançar. O Sol é enorme, mas também é apenas uma estrela comum, de classe G, uma anônima entre bilhões de outras que cintilam na Via Láctea. Ele tem cerca de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, e sua massa representa mais de 99% de todo o Sistema Solar. É difícil imaginar o que isso significa. Talvez possamos visualizar assim: se a Terra fosse uma bolinha de gude, o Sol seria uma esfera com mais de 2 metros de diâmetro. É uma presença que torna tudo ao seu redor pequeno, e ainda assim, em termos cósmicos, ele é apenas modesto. Essa percepção é intrigante, porque passamos a vida inteira sob a luz de uma estrela que nos parece soberana, e de repente descobrimos que ela é apenas mais uma entre tantas outras, e não das maiores. É como perceber que aquela montanha que domina a paisagem da sua cidade é, na verdade, uma colina quando comparada ao Himalaia. O Sol, imenso e poderoso aos nossos olhos, é só um ponto intermediário no vasto catálogo de grandezas estelares. Ao longo dos séculos, os astrônomos foram pouco a pouco ampliando esse horizonte. No passado, acreditava-se que o Sol era uma chama única, incomparável. Só com o tempo e com o avanço das lentes, dos cálculos e das medições, começamos a perceber a variedade estelar. Pequenas anãs vermelhas, discretas, frias e longas em sua vida. Estrelas azuis, intensas, que queimam com uma pressa quase impaciente. E claro, gigantes e supergigantes, que superam o Sol em medidas quase inacreditáveis. Mas antes de falar dessas colossais, vale olhar com calma para a escala das estrelas comuns. Isso nos dá chão, nos oferece referência. Porque sem um ponto inicial, a imaginação tende a se perder. O Sol que conhecemos é, na verdade, apenas uma peça dentro de uma distribuição de tamanhos que varia quase infinitamente. Existem estrelas tão pequenas que, em comparação, o Sol parece um gigante. As chamadas anãs vermelhas, que são as mais comuns da galáxia, chegam a ter apenas uma fração da massa solar. Algumas têm o tamanho de planetas maiores, como Júpiter, mas com densidades e brilhos que as diferenciam radicalmente. Essas anãs vermelhas são discretas. Vivem em silêncio, consumindo seu combustível lentamente, como uma vela protegida do vento. Enquanto o Sol viverá cerca de 10 bilhões de anos, muitas dessas anãs podem viver centenas de bilhões, talvez até trilhões de anos, tempo suficiente para assistir à morte de muitas outras estrelas. O contraste é fascinante. O pequeno que sobrevive,
o discreto que persiste, enquanto o imenso se consome rápido demais. E então voltamos ao Sol, essa estrela que está no meio termo. Nem pequena e paciente, nem colossal e breve. Ele é uma estrela equilibrada, que brilha o bastante para sustentar a vida, mas não tanto a ponto de se esgotar rapidamente. É quase como se estivesse numa posição confortável, nem modesta demais, nem exuberante demais. E é justamente nesse equilíbrio que nossa história pôde existir. Se o Sol fosse menor, talvez a Terra nunca tivesse recebido calor suficiente para desenvolver oceanos líquidos. Se fosse maior, talvez já tivéssemos sido consumidos pela intensidade de sua chama. Assim, o simples fato de estarmos aqui, agora, é fruto dessa medida intermediária, desse ponto exato no meio da escala cósmica. É curioso perceber como nossa noção de grandeza muda de acordo com a comparação. O Sol nos parece absoluto até o instante em que olhamos para fora, até que nos lembramos das estrelas que existem além. O que parecia enorme se torna comum, e o comum revela-se essencial. Talvez seja assim também com muitas coisas em nossa vida. Aquilo que consideramos grandioso pode ser apenas um passo dentro de uma escala maior, e ainda assim, sem esse passo, nada poderia continuar. Podemos imaginar o universo como uma imensa biblioteca. Em uma das prateleiras está o Sol, ocupando seu lugar entre volumes de tamanho médio. Ao lado, livros minúsculos, quase esquecidos, as pequenas anãs vermelhas. Em outra parte da estante, tomos colossais, pesados, que mal cabem no espaço. As supergigantes. O Sol, então, é apenas um entre tantos volumes, nem o menor, nem o maior, mas talvez um daqueles que se abrem com mais facilidade, cujo conteúdo é legível, cujo equilíbrio permite que leitores, como nós, encontrem sentido. E nesse equilíbrio, há uma lição silenciosa. Não é sempre o maior que importa. Não é sempre o mais intenso que dura. Às vezes, o que se mantém no meio é o que sustenta a vida, é o que guarda espaço para histórias se desenvolverem. Ainda assim, o pensamento nos puxa adiante. Porque se o Sol, com toda a sua grandeza para nós, é apenas mediano, o que dizer daquelas estrelas que estão além da escala comum? O que dizer daquelas que expandem seu corpo até engolir mundos inteiros, que se inflamam em brilhos tão intensos que ofuscam milhares de sóis? A noite parece nos convidar a continuar essa caminhada, lembrando que, para cada medida que acreditamos compreender, o universo oferece uma outra, maior, mais vasta, mais surpreendente. E talvez seja isso que nos mantém atentos. A sensação de que sempre haverá algo mais a descobrir, sempre haverá um horizonte maior, sempre haverá uma estrela ainda mais desmedida. À medida que avançamos pela noite, deixamos para trás a imagem do Sol como medida central e nos aproximamos das estrelas que ousam crescer além de qualquer proporção familiar. São as chamadas gigantes vermelhas, astros que representam um estágio avançado na vida estelar. O que hoje vemos como um equilíbrio delicado, como é o caso do nosso Sol, um dia se tornará também uma expansão desmesurada, um inchaço que transformará completamente a sua aparência e o seu destino. Quando uma estrela como o Sol consome o hidrogênio de seu núcleo, o combustível que mantém sua chama acesa, ela entra em crise. O equilíbrio que a sustentava se rompe, e a gravidade começa a vencer a resistência das partículas. Mas a natureza tem seus modos de reinventar a energia. As camadas externas se expandem, se distendem como um pulmão que inspira profundamente. O núcleo colapsa e aquece. E o que era uma estrela estável se transforma numa esfera inflada, muitas vezes dezenas ou centenas de vezes maior que antes. Assim, nasce a gigante vermelha. Podemos imaginar esse processo como uma respiração cósmica. A estrela, após bilhões de anos de estabilidade, inspira fundo pela primeira vez. Seu corpo se dilata, seus limites se afastam. O que antes parecia compacto e vigoroso torna-se difuso, quase etéreo. Uma gigante vermelha é uma estrela que respira, e ao respirar, altera radicalmente o mundo ao seu redor. Se colocássemos uma dessas gigantes no lugar do Sol, seu raio se estenderia além da órbita da Terra. Nosso planeta, tão familiar, estaria mergulhado dentro de sua atmosfera flamejante. Mercúrio e Vênus já não existiriam como entidades separadas, mas como lembranças dissolvidas no interior de uma estrela em expansão. É uma imagem perturbadora e, ao mesmo tempo, fascinante. O lar que conhecemos engolido, não por uma força externa, mas pelo próprio coração que o sustentava.
E não é apenas o tamanho que impressiona, mas a mudança de cor. As gigantes vermelhas brilham em tons alaranjados ou avermelhados porque sua superfície se torna mais fria em comparação com o núcleo incandescente. Essa diferença cria uma aparência suave, quase tranquila, como uma brasa que arde lentamente após o fogo. Mas essa calma é enganosa, porque por dentro a estrela vive um turbilhão de instabilidade, tentando prolongar sua existência com novos processos de fusão, buscando outros combustíveis, outros caminhos para resistir. Astrônomos observaram gigantes vermelhas como Betelgeuse, na constelação de Órion, que já ocupa um lugar especial em nosso imaginário. Betelgeuse é tão grande que, se estivesse no lugar do Sol, se estenderia além da órbita de Marte. Ela brilha intensamente no céu noturno, visível a olho nu, carregando em sua luz a lembrança de milhões de anos de fusão nuclear. E ainda assim, sabemos que um dia ela explodirá em supernova, iluminando nossos céus com uma intensidade quase incompreensível. Essas estrelas são também testemunhas de um paradoxo profundo. Quanto maiores se tornam, mais frágeis se revelam. Seu corpo expandido significa que a matéria está distribuída de forma menos densa, como um tecido esticado demais. Basta uma pequena mudança para que tudo se desfaça. É como um balão inflado ao limite. Belo, amplo, mas próximo de se romper. Talvez possamos imaginar uma gigante vermelha como uma árvore antiga, de tronco oco, que ainda se mantém de pé, mas cuja estrutura já anuncia um fim inevitável. Por fora, uma copa ampla, uma presença marcante no horizonte. Por dentro, um coração esvaziado, consumindo lentamente as últimas reservas. Assim são essas estrelas, imensas em aparência, mas transitórias em essência. E, no entanto, não é uma história de perda apenas. Porque ao se expandirem, as gigantes vermelhas começam a espalhar pelo espaço os elementos que forjaram em seu interior. Carbono, oxigênio, nitrogênio, substâncias que um dia farão parte de planetas, oceanos, talvez de seres vivos. Cada sopro de matéria lançado por essas estrelas é como pólen cósmico, fertilizando regiões do universo que ainda não conhecem a vida. É curioso pensar que, em sua agonia, elas se tornam generosas, oferecendo ao cosmos os materiais que darão origem a novas histórias. Há também algo de poético no fato de que o destino do Sol seja se tornar uma gigante vermelha. Isso significa que, no futuro distante, a Terra será engolida por esse abraço flamejante. Não estaremos aqui para assistir, mas a ideia por si só já é poderosa. O mesmo astro que nos dá vida um dia nos consumirá, numa dança que mistura criação e destruição. A história das gigantes vermelhas nos convida a refletir sobre o tempo, porque elas são, de certo modo, estrelas idosas, astros que já percorreram um longo caminho e agora caminham para a conclusão de sua trajetória. E ainda assim, sua grandeza não diminui diante dessa condição. Ao contrário, ela se intensifica. É como se, no fim da vida, atingissem a forma mais majestosa, a presença mais imponente. Isso nos lembra que a passagem do tempo não apaga a grandeza. Às vezes, apenas a transforma. Se olharmos para o céu, veremos milhares de pontos que já trilham esse caminho. Cada estrela vermelha que brilha suavemente na escuridão é uma lembrança de que o universo está em constante transformação, sempre respirando, sempre expandindo e contraindo. O cosmos não conhece o estático. Tudo é processo, tudo é fluxo, tudo é mudança. E nesse fluxo, nós também estamos incluídos. Porque aquilo que um dia foi liberado por uma gigante vermelha distante faz parte de nós agora. O carbono em nossos corpos, o oxigênio que respiramos, o cálcio de nossos ossos, tudo isso já esteve dentro de estrelas que se expandiram, que se dissolveram, que se entregaram ao espaço. A memória dessas estrelas vive em nós, silenciosa, como poeira estelar que se condensou em forma de vida. A caminhada pela noite nos lembra disso, que não há separação entre nós e o cosmos, apenas continuidade. O tempo que vivemos é apenas um fragmento de um rio maior, um rio que corre desde os primeiros instantes do universo, passando por estrelas que nasceram, cresceram, morreram e, em sua morte, semearam tudo o que conhecemos. Talvez seja por isso que as gigantes vermelhas nos fascinem tanto. Elas são o retrato de uma vida que já alcançou o auge e agora se prepara para o fim.
mas não sem antes oferecer ao universo algo essencial. São lembretes de que o fim não é vazio, mas transição. E se o destino do nosso Sol é se tornar também uma dessas gigantes, talvez devamos olhar para esse futuro não com temor, mas com reverência, porque faz parte da mesma história que nos trouxe até aqui, da mesma cadeia de acontecimentos que nos permitiu existir. A noite segue, lenta, e com ela, o pensamento se estende. Porque, se há estrelas que se expandem e se tornam colossais ao final da vida, há também aquelas que já nascem imensas, que começam sua jornada carregando em si o exagero do cosmos. E é para essas presenças ainda mais intensas que nossos olhos começam agora a se voltar. Se as gigantes vermelhas são estrelas que se expandem ao final de suas vidas, as supergigantes azuis representam quase o oposto. Astros que já nascem grandiosos, ardendo com uma intensidade que beira o insuportável. Elas não esperam o fim para se tornarem colossais. Desde o início, carregam em si a marca da desmedida. São fogueiras que brilham com fúria, tão luminosas que poderiam ofuscar milhares de sóis de uma só vez, mas também tão instáveis que sua vida se consome em poucos milhões de anos. Essas estrelas habitam o extremo da escala estelar. Enquanto o Sol viverá por bilhões de anos, essas supergigantes queimam tão rápido que não chegam a completar sequer uma fração desse tempo. É como se fossem corredores que partem em disparada, alcançando velocidades incríveis, mas incapazes de sustentar o fôlego por muito tempo. Sua vida é breve, mas marcada por uma intensidade que não deixa de ser impressionante. Elas são classificadas como do tipo espectral, O ou B, as mais quentes e brilhantes da galáxia. Suas temperaturas podem superar 30.000 graus Celsius na superfície, enquanto o núcleo, invisível aos nossos olhos, alcança milhões de graus. É um calor difícil de conceber, quase além do que nossas metáforas permitem. Talvez possamos pensar numa fornalha que não cessa nunca, numa chama tão viva que parece devorar a si mesma. Algumas dessas estrelas são tão grandes que, se estivessem no lugar do Sol, ultrapassariam a órbita de Júpiter. Outras são menores em volume, mas tão densas e luminosas que irradiam uma energia impossível de se comparar com o brilho solar. Não é apenas o tamanho que importa, mas também a intensidade. Elas são faróis do cosmos, luzes que atravessam enormes distâncias, revelando regiões onde novas estrelas nascem. Podemos imaginar o céu como um vasto deserto à noite, escuro, silencioso. E em meio a essa escuridão, de repente, ergue-se uma fogueira colossal, iluminando tudo ao redor. Essa fogueira é a supergigante azul. Ela não apenas brilha, mas transforma a paisagem, expulsa sombras, aquece distâncias. É um astro que não passa despercebido, que impõe sua presença de maneira incontornável. Mas essa presença tem um preço. Quanto mais intensa a chama, mais rápido o combustível se esgota. Essas estrelas vivem apenas alguns milhões de anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. O Sol, com sua vida tranquila de 10 bilhões de anos, é como um rio que corre lentamente. Enquanto as supergigantes azuis são quedas d'água violentas, que despencam com força e desaparecem num turbilhão. Astrônomos descobriram algumas dessas estrelas em regiões de formação estelar, como a nebulosa de Órion. Ali, em berçários cósmicos, surgem astros que já nascem destinados a viver rápido e intensamente. É como se o universo tivesse diferentes formas de contar o tempo. Algumas histórias são longas e calmas, outras curtas e arrebatadoras. O brilho dessas estrelas também tem consequências sobre o espaço ao redor. Sua radiação intensa molda nuvens de gás interestelar, ioniza átomos, desencadeia processos que levam ao nascimento de novas estrelas e, às vezes, até as impede de nascer. Elas não são apenas observadoras, mas forças ativas, escultoras do cosmos. Seu poder não se limita ao brilho, é um poder que organiza, que destrói e que cria. E há algo profundamente poético em pensar que tamanha intensidade cabe em tão pouco tempo. Uma vida curta, mas capaz de deixar marcas duradouras. É como uma música breve que ecoa na memória muito depois de terminar, ou como um raio que ilumina a noite por apenas um instante, mas muda para sempre a paisagem que tocou. Se compararmos novamente com o Sol, percebemos que o contraste não está apenas nas medidas, mas na forma como cada estrela vive. O Sol é estabilidade, constância, um relógio cósmico. As supergigantes azuis são instabilidade,
intensidade, excesso. São como personagens diferentes numa mesma narrativa. Uma representa a calma do meio, a outra a pressa do extremo. E é justamente essa pressa que leva ao próximo capítulo de sua existência. Porque quando o combustível de uma supergigante azul se esgota, a morte não é discreta. Ela explode em supernova, às vezes em hipernova, deixando para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons. É uma despedida tão violenta quanto sua vida foi intensa. Essas explosões lançam elementos pesados pelo espaço, espalham ferro, ouro, urânio, tudo aquilo que não poderia existir sem elas. Ou seja, sua brevidade é também uma forma de generosidade. A intensidade que as consome rapidamente é a mesma que permite a formação de mundos complexos como o nosso. E talvez seja aí que possamos encontrar uma metáfora para nós mesmos. Nem sempre é a duração que importa, mas a intensidade e o que se deixa como herança. Nem sempre é a calma que cria, às vezes é o excesso, o fogo, a pressa. O universo parece guardar espaço para ambos os caminhos, como se dissesse que há diferentes maneiras de existir. Enquanto caminhamos pela noite, podemos imaginar essas estrelas como faróis distantes. Elas não estão perto de nós. Se estivessem, talvez a vida na Terra não fosse possível. Sua radiação seria avassaladora. Seu poder nos reduziria ao silêncio. Mas, de longe, podemos apenas contemplar seu brilho, sentir sua presença como quem observa um incêndio em outro vale. Fascinados pela beleza, protegidos pela distância. E ainda assim, mesmo protegidos, sentimos um leve arrepio. Porque há algo de aterrador no poder dessas estrelas. Elas fazem com que buracos negros, tão temidos, pareçam parte de uma mesma lógica de excesso, de grandeza. São lembretes de que a escala do cosmos não segue nossas medidas, e que aquilo que chamamos de grandeza é apenas uma parte de um espectro muito mais amplo. Talvez possamos pensar nessas supergigantes como metáforas do próprio universo. Vastas, intensas, mas transitórias. Tudo o que é imenso carrega em si a semente da instabilidade. Tudo o que brilha demais está condenado a apagar-se cedo. É uma lei silenciosa, que não se escreve em palavras, mas em estrelas. E à medida que a noite se aprofunda, sentimos que essa caminhada ainda não terminou. Porque se existem estrelas que vivem intensamente e se apagam em explosões, há outras que ultrapassam até mesmo esses limites, alcançando dimensões tão vastas que parecem desafiar nossa própria imaginação. E é para elas que nossos pensamentos começam agora a se voltar. À medida que avançamos mais fundo nessa contemplação, encontramos uma categoria ainda mais impressionante: as hipergigantes. Se as supergigantes azuis já nos parecem exageradas em sua intensidade e tamanho, as hipergigantes são astros que atravessam até mesmo esse limite. São raríssimas, instáveis, quase incontroláveis. É como se o próprio universo testasse, através delas, até onde uma estrela pode existir antes de se desfazer. Uma hipergigante pode ter mais de 100 vezes a massa do Sol, e sua luminosidade pode ser milhões de vezes maior. É difícil até de imaginar. Mesmo os termos que usamos, massa, luminosidade, raio, parecem se dissolver diante de números tão vastos. É como tentar descrever um oceano infinito usando o vocabulário de um pequeno lago. Sabemos que há medidas, mas essas medidas não conseguem traduzir a experiência. Essas estrelas vivem num equilíbrio frágil. Sua gravidade puxa a matéria para dentro, tentando conter sua expansão, mas sua energia interna explode em direção contrária, como um sopro constante que ameaça desfazer sua forma. Elas estão sempre no limite, sempre dançando entre a estabilidade e o colapso. Basta uma pequena mudança, e todo o equilíbrio pode ser perdido. Talvez possamos imaginar uma hipergigante como uma catedral de fogo construída no meio do vazio. Ela se ergue majestosa, imensa, mas seus pilares são instáveis, suas paredes vibram com a pressão do próprio calor. Ao mesmo tempo em que nos impressiona pela grandeza, sentimos também a fragilidade de sua existência. É bela, mas provisória. É poderosa, mas precária. Astrônomos descobriram algumas dessas estrelas em regiões distantes da galáxia, como a famosa Eta Carinae, um sistema estelar que se tornou célebre por sua instabilidade. No século XIX, Eta Carinae sofreu uma explosão tão intensa que chegou a se tornar a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, mesmo a milhares de anos-luz de distância.
E, no entanto, sobreviveu, continuando a pulsar, instável, como se vivesse sempre à beira de uma catástrofe. Hoje, ela ainda é estudada como um exemplo extremo de hipergigante, um astro que parece desafiar qualquer previsão. É curioso perceber como a vida dessas estrelas é marcada por excessos. Elas não apenas brilham demais, mas perdem massa em quantidades absurdas. Seus ventos estelares, correntes de partículas sopradas para o espaço, podem ser bilhões de vezes mais fortes do que os ventos solares. É como se estivessem constantemente se desfazendo, lançando fragmentos de si mesmas para o cosmos. Esses ventos carregam poeira e elementos pesados, enriquecendo o espaço interestelar. Cada sopro de uma hipergigante é uma contribuição para a tapeçaria cósmica. Mesmo no processo de se perder, elas oferecem ao universo o que tem de mais valioso. É um paradoxo fascinante. A estrela que se destrói lentamente é também a que mais distribui sua riqueza. Podemos pensar no tempo de uma hipergigante como de um fogo de artifício. Ele explode, ilumina intensamente, enche os céus de cores e formas, mas dura pouco. E depois que se apaga, deixa um silêncio ainda mais profundo. As hipergigantes são assim, fogos de artifício cósmicos, lembrando-nos de que a beleza pode ser breve, mas ainda assim transformar tudo ao seu redor. E talvez haja algo de humano nesse fascínio por extremos. Queremos saber até onde algo pode ir. Qual é o maior número? O limite mais distante? O recorde mais impressionante? As hipergigantes são, em certo sentido, o recorde da natureza. São o exagero levado ao máximo, o excesso que quase não cabe em si mesmo. E, ao contemplá-las, sentimos ao mesmo tempo admiração e um leve arrepio, como se estivéssemos diante de algo que não deveria existir, mas existe. Mas o que significa existir no limite? O que significa ser tão imenso que a própria estrutura se torna instável? Talvez essa seja uma pergunta não apenas para as estrelas, mas também para nós. Quantas vezes buscamos crescer além do que podemos sustentar? Quantas vezes experimentamos a fragilidade do excesso? O cosmos, silencioso, nos mostra que mesmo a grandiosidade precisa de equilíbrio, e que, sem esse equilíbrio, a vida se consome mais rapidamente. Ainda assim, há beleza em aceitar esse destino. Porque as hipergigantes, mesmo instáveis, cumprem um papel fundamental na história do universo. Elas são os berços de elementos pesados, os motores de transformações cósmicas. Sem elas, talvez a própria complexidade da matéria que conhecemos não existisse. Sua brevidade não diminui sua importância, ao contrário, a intensifica. A cada vez que olhamos para uma estrela dessas, olhamos para um instante raro, um momento passageiro na escala do cosmos. Milhões de anos podem parecer muito para nós, mas no tempo do universo são apenas respirações. Ver uma hipergigante é como surpreender uma borboleta no breve voo de sua vida. Sabemos que sua beleza é passageira, e justamente por isso ela se torna inesquecível. A noite, mais uma vez, se estende silenciosa. E nesse silêncio, a mente vagueia. Se já existem estrelas tão grandes e tão intensas que parecem ultrapassar até mesmo os limites da imaginação, que dizer da maior de todas? Como conceber uma estrela que não apenas supera o Sol ou as supergigantes, mas que faz até mesmo outras hipergigantes parecerem discretas ao seu lado? A pergunta permanece suspensa no ar, como uma constelação ainda oculta atrás das nuvens. Entre as estrelas que conhecemos, algumas se destacam de tal forma que parecem desafiar até mesmo os limites que havíamos estabelecido para a imaginação. Entre elas está Uí Scuti, muitas vezes apontada como a maior estrela já identificada pelo ser humano. Falar de Uí Scuti é falar de uma presença que quase não cabe nas palavras. Uma esfera de gás tão vasta que, se ocupasse o lugar do Sol, seu raio se estenderia além da órbita de Júpiter. Isso significa que Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte e até mesmo o gigante gasoso estariam mergulhados dentro de sua atmosfera flamejante. A mente hesita diante dessa ideia. Estamos acostumados a pensar no Sol como uma medida imensa, e de repente nos damos conta de que o Sol caberia dentro de Uí Scuti bilhões de vezes. É como comparar um grão de areia a uma montanha colossal. Ainda assim, mesmo Uí Scuti não é sozinha nesse panteão de grandezas. Há rivais próximas como VU Canis Majoris, outra estrela gigantesca, ou Stephenson 218,
considerada por alguns estudos ainda maior. Cada nova medição traz ajustes, cada nova técnica revela que talvez o trono da maior estrela seja instável, oscilando conforme nossa capacidade de enxergar. Mas não é apenas uma questão de números. O Scuti e suas rivais são supergigantes vermelhas, astros que já atravessaram a juventude de fogo intenso e agora vivem um processo de expansão e instabilidade. Sua grandeza é também sinal de sua fragilidade. Quanto mais crescem, mais difusas se tornam, mais difícil é estabelecer onde termina sua superfície. Não há uma fronteira clara, como a de um planeta sólido. Há apenas camadas de gás rarefeito, que se misturam com o espaço ao redor. É como tentar medir o limite de uma nuvem. Podemos estimar, mas o contorno se desfaz em névoa. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do próprio ato de medir. Quando dizemos que o Scuti tem determinado tamanho, estamos na verdade lidando com aproximações, com modelos que tentam traduzir algo quase intangível. O cosmos nos lembra, mais uma vez, que nossas medidas são frágeis diante da vastidão. Podemos aproximar, mas nunca capturar inteiramente. Ainda assim, há algo profundamente humano em querer dar nome ao maior, ao mais vasto, ao mais impressionante. Desde os primeiros mapas do céu, buscamos distinguir as estrelas mais brilhantes, os pontos que mais chamam a atenção. O Scuti, Veias e Canis Majores, Stephenson 2:18. Esses nomes soam quase como títulos honoríficos, lembrando-nos que o céu é também uma história de recordes, de extremos que desafiam nossas palavras. E talvez possamos imaginar essas estrelas como personagens de uma mesma narrativa. Cada uma ocupa um trono momentâneo, mas todas compartilham a condição de serem colossais, de existirem em uma escala que nos faz sentir pequenos. Olhar para elas é como contemplar uma cadeia de montanhas tão alta que desaparece na neblina. Podemos ver as bases, podemos medir algumas encostas, mas o topo permanece oculto, além do alcance. A ciência, com seus instrumentos, tenta reduzir essa névoa. Telescópios cada vez mais poderosos, observações em diferentes comprimentos de onda, cálculos baseados em luminosidade e distância. Cada nova descoberta é como uma tocha acesa em um salão escuro, revelando parte do contorno, mas nunca o todo. Porque o todo é sempre maior, sempre mais vasto do que conseguimos iluminar. Mas talvez não seja necessário enxergar o todo. Talvez o essencial esteja justamente nesse jogo entre o visível e o invisível, entre aquilo que conseguimos medir e aquilo que permanece além. O Scuti, com seu tamanho quase inconcebível, nos oferece uma lição silenciosa, a de que sempre haverá grandezas que escapam, sempre haverá fronteiras que se dissolvem no ar. Podemos imaginar a luz dessa estrela viajando pelo espaço, atravessando milhões de anos até alcançar nossos olhos. Uma jornada que começou muito antes de qualquer civilização humana existir, antes que tivéssemos palavras para descrevê-la. Quando a luz de Scuti partiu, talvez nossos ancestrais ainda estivessem descobrindo o fogo ou deixando suas primeiras marcas em cavernas. E, agora, aqui estamos nós, recebendo esse brilho antigo e tentando transformá-lo em conhecimento, em poesia, em silêncio contemplativo. Há algo de profundamente comovente nisso. O tempo da estrela e o nosso tempo se cruzam por um instante. A luz que partiu em sua viagem quando a Terra era outra chega até nós, e em troca oferecemos uma pergunta, uma tentativa de compreensão. É um diálogo desigual, mas real, entre o humano e o cósmico. E no entanto, mesmo diante dessa grandeza, não conseguimos escapar de uma sensação de fragilidade, porque sabemos que o Scuti não viverá para sempre. Como toda supergigante, ela está destinada a se desfazer em uma explosão, talvez colapsando em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro. Sua grandeza não a salva do fim. Pelo contrário, a aproxima dele. Quanto maior, mais breve. Quanto mais intensa, mais instável. Esse paradoxo nos acompanha desde o início. As estrelas mais imensas são também as mais frágeis. Brilham com desmedida, mas vivem pouco. O universo parece nos dizer que não há grandeza sem limite, não há excesso sem fragilidade. E assim, enquanto a noite avança, a imagem dessas estrelas imensas permanece suspensa. São como tochas no escuro, lembrando-nos de que a escala cósmica está sempre além da nossa compreensão. Mas, se o Scuti e suas rivais nos impressionam com sua vastidão, o que dizer de sua duração?
Como se dá a vida dessas gigantes? Quanto tempo pode durar uma chama tão imensa? E o que acontece quando ela começa a se apagar? Essas perguntas continuam ecoando, suaves, como passos em uma estrada que se perde na escuridão. Quando pensamos em Uiscute ou em outras estrelas colossais, é natural que nossa atenção se volte ao tamanho, ao espaço que elas ocupam. Mas, com o tempo, percebemos que a verdadeira medida dessas estrelas não está apenas em sua largura ou em sua massa. Está também em sua duração. E é nesse ponto que encontramos um dos paradoxos mais belos e melancólicos da astronomia. Quanto maior a estrela, mais breve sua vida. Nosso Sol, estrela mediana, terá uma existência longa e relativamente tranquila. São cerca de 10 bilhões de anos, um tempo que ultrapassa qualquer escala que possamos experimentar. Ele já viveu quase metade desse ciclo, e sua luz continuará a banhar a Terra por bilhões de anos ainda. É como um rio que corre lentamente, escavando seu leito com paciência, sem pressa de chegar ao mar. As maiores estrelas, por outro lado, queimam com uma intensidade quase impaciente. A pressão em seus núcleos é tão avassaladora que o hidrogênio, o combustível inicial de todas as estrelas, é consumido rapidamente, transformado em hélio, depois em carbono, oxigênio, até que o processo chega ao ferro. Cada etapa é como uma página virada depressa, como se essas estrelas não conseguissem conter a própria ânsia de existir. Onde o Sol gasta bilhões de anos, uma hipergigante pode gastar apenas alguns milhões. É uma vida curta, mesmo que intensa. Talvez possamos imaginar assim. Enquanto algumas estrelas são como tochas que iluminam longas caminhadas noturnas, firmes e constantes, as gigantes são como fogueiras enormes acesas de repente. Elas iluminam tudo, aquecem tudo, mas em pouco tempo restam apenas brasas. O contraste é marcante, a constância silenciosa de umas, a pressa ardente de outras. Esse ciclo estelar é ao mesmo tempo mecânico e poético. Mecânico porque segue leis físicas rigorosas. A gravidade que comprime, a fusão que expande, a instabilidade que cresce conforme o núcleo se transforma. Poético porque, ao olhar para ele de longe, percebemos metáforas de nossa própria existência. Nem sempre a vida mais longa é a mais intensa. Nem sempre a intensidade garante permanência. Há uma dança entre tempo e energia que cada estrela interpreta à sua maneira. A história das estrelas também é a história da paciência e da pressa. As anãs vermelhas, pequenas e discretas, vivem trilhões de anos, consumindo seu combustível lentamente, quase imperceptíveis. O Sol, no meio da escala, encontra um equilíbrio que permite a complexidade florescer ao redor dele. Já as gigantes, com sua ânsia, parecem viver apenas para mostrar a grandiosidade de que são capazes, mesmo sabendo que essa grandiosidade é passageira. E aqui há uma reflexão inevitável. O que seria mais valioso, a duração ou a intensidade? O tempo longo e constante ou a chama breve que marca para sempre? O universo não nos oferece resposta, apenas mostra que ambos existem, ambos são possíveis, ambos têm seu lugar. Os astrônomos, ao estudar essas estrelas, descobriram que sua brevidade não é apenas um detalhe, mas um elemento essencial do ciclo cósmico. Porque é justamente no fim de suas vidas curtas que as gigantes oferecem ao espaço os elementos mais pesados. O carbono que compõe nossas células, o cálcio de nossos ossos, o ferro do nosso sangue, todos eles foram forjados nos últimos instantes de estrelas imensas, que viveram rápido e morreram cedo. O que é passageiro deixa marcas eternas. Há algo de profundamente comovente nessa relação. A vida curta das gigantes não é desperdício, mas doação. Sua pressa em existir se transforma em legado. Talvez seja por isso que, mesmo sabendo que não duram, somos fascinados por elas. Porque em sua brevidade, elas nos deram as condições de existir. Podemos imaginar o tempo de uma estrela como um relógio cósmico de areia. Para o Sol, os grãos descem devagar, quase em câmera lenta. Para uma supergigante, a areia escorre em turbilhão, tão rápido que mal conseguimos acompanhar. Mas, quando a última camada de areia cai, o que resta não é vazio, mas transformação. A estrela se torna outra coisa e sua matéria se espalha, misturando-se ao espaço. Esse ciclo nos convida a refletir também sobre o tempo humano.
Nossas vidas, mesmo as mais longas, são apenas instantes diante da escala cósmica. Mas, assim como as estrelas, o que deixamos não está apenas na duração, mas na intensidade, na marca que cada gesto, cada pensamento, cada criação pode espalhar. Somos feitos de poeira estelar, e como as estrelas, estamos destinados a devolver ao universo o que recebemos. A noite continua, silenciosa. É fácil se perder em pensamentos quando imaginamos o destino dessas gigantes. O que acontece quando o combustível finalmente acaba? O que ocorre quando a pressão do núcleo já não encontra mais resistência? O que acontece quando a estrela, em sua grandeza, não consegue mais sustentar a si mesma? Essas perguntas flutuam no escuro, como constelações que ainda não aprendemos a nomear. Quando o combustível finalmente se esgota no coração de uma estrela colossal, o universo assiste a um espetáculo de transformação que não tem paralelo em nossa experiência cotidiana. O que era equilíbrio entre gravidade e energia deixa de existir, e o núcleo da estrela entra em colapso. O resultado é uma explosão tão intensa que por instantes pode brilhar mais do que toda uma galáxia reunida. Chamamos esse fenômeno de supernova, e, em alguns casos ainda mais extremos, de hipernova. É difícil imaginar a escala de uma explosão dessas. A energia liberada em segundos supera a quantidade de luz e calor que o Sol produzirá em toda a sua vida de bilhões de anos. É como se uma vela, ao se apagar, iluminasse toda a Terra de uma só vez, queimando em segundos tudo o que teria durado milênios. O contraste é tão profundo que chega a ser quase poético. A morte de uma estrela é, ao mesmo tempo, seu momento de maior brilho. Durante uma supernova, o núcleo da estrela colapsa violentamente, comprimindo átomos até limites quase inimagináveis. Ao mesmo tempo, suas camadas externas são lançadas para o espaço, carregando consigo elementos forjados ao longo de milhões de anos de fusão nuclear. Ouro, prata, urânio, todos esses metais que consideramos raros e preciosos têm sua origem nesses instantes violentos. Cada joia, cada fragmento de metal que seguramos nas mãos é, na verdade, memória de uma estrela que explodiu. Talvez possamos imaginar o universo como um grande ateliê de esculturas, onde as estrelas são os artesãos. Durante sua vida, moldam elementos simples em estruturas cada vez mais complexas. Mas é no momento da explosão, no gesto final, que espalham ao espaço as peças de sua criação, deixando o material disponível para formar novas histórias, novos mundos. A morte de uma estrela é também o nascimento de possibilidades. E não são apenas elementos que se espalham, mas também choques que transformam o ambiente ao redor. As ondas de choque de uma supernova atravessam nuvens de gás interestelar, comprimindo-as, iniciando o processo de formação de novas estrelas. É como uma árvore que, ao cair, espalha sementes pelo chão, garantindo que outras árvores possam crescer. Nada se perde. Tudo se transforma em outro ciclo. As hipernovas, ainda mais raras, são versões ampliadas desse fenômeno. O colapso de estrelas muito massivas libera jatos de energia que atravessam o espaço em raios gama poderosos. Esses eventos são tão intensos que, se ocorressem próximos à Terra, poderiam alterar a atmosfera de nosso planeta. Felizmente, estão a distâncias seguras, permitindo que apenas os contemplemos como lembranças de que o universo conhece escalas de poder além daquilo que podemos controlar. Astrônomos registram supernovas há séculos. Em 1054, observadores chineses anotaram nos céus uma estrela que apareceu subitamente e permaneceu visível até durante o dia por semanas. Era a explosão que deu origem ao que hoje chamamos de nebulosa do Caranguejo. Esse registro é uma lembrança de que, mesmo sem compreender o que viam, os humanos já se impressionavam com a intensidade desses fenômenos. Hoje sabemos que, sempre que uma supernova ocorre, o universo escreve uma nova página em sua história de transformações. A contemplação de uma explosão estelar nos convida a refletir sobre a natureza do fim. Porque se para nós a palavra fim sugere interrupção, no cosmos, ela quase sempre significa reinício. O que parecia encerrado se converte em outra forma, em outro ciclo. O ferro que hoje corre em nossas veias já foi núcleo de uma estrela que morreu em supernova. Respiramos oxigênio que um dia foi expelido por gigantes vermelhas. Carregamos em nós a memória desses instantes violentos. A morte de uma estrela não é apenas espetáculo distante. É parte íntima de nossa própria existência.
Talvez possamos pensar no universo como um rio silencioso, que carrega não apenas água, mas fragmentos de tudo o que se dissolveu em seu caminho. Cada explosão estelar acrescenta minerais, poeiras, correntes, que descem por esse rio até formar oceanos, terras, vidas. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas vendo luz. Estamos vendo o processo que tornou possível o mundo em que caminhamos. E, no entanto, há também um mistério inquietante. Porque nem sempre uma supernova deixa apenas nuvens coloridas e elementos espalhados. Às vezes, o colapso do núcleo é tão intenso que gera objetos quase impossíveis de imaginar. Estrelas de nêutrons ou buracos negros. O que antes era grande demais se condensa em algo minúsculo e densíssimo, como se o universo pegasse uma montanha e a comprimisse até caber na palma da mão. Essas criações pós-supernova são lembretes de que o fim de uma estrela pode ser ainda mais misterioso do que sua vida. Um buraco negro, silencioso e invisível, é talvez a forma mais radical de transformação. Não apenas colapsa a estrela, mas dobra o próprio espaço ao seu redor. E assim, cada supernova guarda a possibilidade não apenas de espalhar vida, mas também de gerar abismos. Caminhando lentamente pela noite, deixamos que essas imagens se sobreponham. A explosão que ilumina galáxias, a poeira que se transforma em vida, o colapso que cria buracos negros. É um quadro de contrastes, de extremos que convivem no mesmo palco. Vida e morte, brilho e escuridão, criação e destruição, todos entrelaçados em uma mesma dança cósmica. E talvez seja essa dança que nos fascina tanto. Porque, de algum modo, ela ecoa em nós. Também somos feitos de contradições. Também carregamos em nós tanto a fragilidade quanto a intensidade, tanto o brilho quanto a sombra. O cosmos apenas amplia essas dimensões em escalas que não conseguimos abarcar. Mas, se já é deslumbrante pensar na morte de uma estrela individual, o que dizer das comparações em maior escala? Como pensar no tamanho dessas explosões diante do tamanho das próprias estrelas, dos planetas, dos buracos negros e das galáxias? Como situar, em meio a tantas grandezas, o nosso lugar e a nossa medida? Essa pergunta paira, como uma chama que permanece acesa na noite, à espera de ser seguida adiante. Quando tentamos compreender a grandiosidade das maiores estrelas conhecidas, é inevitável que surja em nós a necessidade de comparação. Nosso pensamento busca referências, procura encaixar o incomensurável dentro de medidas familiares. Falamos em quilômetros, em massas solares, em luminosidades, mas tudo isso logo se mostra insuficiente. Ainda assim, comparar é um gesto humano, quase instintivo. Sem comparação, ficamos suspensos no vazio. Com ela, ao menos criamos pontes frágeis entre o que é acessível e o que é desmedido. Começamos pelo que nos é íntimo, a Terra. Nosso planeta, que parece vasto em sua superfície, com continentes, oceanos e desertos, é na verdade minúsculo diante de qualquer estrela. O diâmetro da Terra é de pouco mais de 12 mil quilômetros, enquanto o do Sol ultrapassa 1,4 milhão. Ou seja, poderíamos alinhar mais de 100 terras lado a lado para igualar a largura do Sol. Em volume, mais de 1 milhão de terras caberiam dentro dele. Esse número, embora já nos pareça quase absurdo, é apenas o começo. Se colocássemos o Scuti no mesmo cálculo, perceberíamos que o Sol, por sua vez, se tornaria pequeno. Bilhões de sóis caberiam dentro dessa estrela colossal. É como se comparássemos uma única gota de água a um oceano inteiro. E, no entanto, mesmo o Scuti não é nada diante de uma galáxia inteira. Essa sucessão de escalas nos mostra que não existe um fim para a comparação. Apenas uma cadeia que se estende indefinidamente. Os buracos negros entram nesse jogo de medidas de maneira curiosa. Porque, em termos de volume, eles podem ser minúsculos. Alguns com apenas alguns quilômetros de diâmetro. Mas, em termos de massa e de gravidade, superam qualquer estrela. É um paradoxo que nos obriga a reconfigurar o olhar. O pequeno que contém o imenso. O invisível, que concentra tudo. É como uma semente. Tão pequena na mão, mas capaz de guardar em si o potencial de uma árvore gigantesca. E então, chegamos às galáxias, como a Via Láctea, que abriga centenas de bilhões de estrelas. Nosso Sol é apenas um entre essa multidão, e o Scuti, por maior que seja, é apenas mais uma presença dentro desse mar. Quando estendemos ainda mais o olhar,
vemos aglomerados de galáxias, superaglomerados, e por fim, a teia cósmica que se espalha em todas as direções. Cada escala engole a anterior como bonecas russas que se encaixam, sempre revelando uma camada maior. Essa progressão pode ser pensada como um balão que se infla lentamente. Começamos no centro, com o planeta que habitamos. Inflamos o balão e vemos surgir o Sol, depois as maiores estrelas, depois a galáxia, depois o conjunto de galáxias. Cada camada é mais ampla. Cada camada nos lembra que aquilo que parecia absoluto era apenas uma parte. E o balão continua se expandindo, lembrando-nos que talvez não haja um limite claro, apenas um processo sem fim. Mas a beleza dessa comparação não está apenas nos números. Está também no espanto que ela provoca. Porque se de um lado nos sentimos pequenos, de outro percebemos que participamos dessa mesma estrutura. Não estamos fora dela, estamos dentro, entrelaçados no tecido que une tudo. O carbono que compõe nosso corpo nasceu em estrelas. O ferro do nosso sangue vem de supernovas. O cálcio dos nossos ossos já brilhou em um núcleo estelar. Quando comparamos, não estamos apenas estabelecendo proporções, mas reconhecendo laços. Os antigos, sem os números que hoje temos, também buscaram essas comparações. Os babilônios, os gregos, os povos andinos, todos olharam para o céu e tentaram traduzir sua grandeza em mitos e histórias. O céu estrelado era, para eles, não apenas um espaço de luz, mas um espelho da vida humana. Constelações representavam caçadores, animais, deuses. O macro e o micro se refletiam mutuamente. Era um modo de dizer: estamos dentro do cosmos, não separados dele. Hoje, com telescópios que alcançam o invisível, continuamos essa mesma busca, apenas com outras ferramentas. Quando comparamos o escute a uma galáxia, estamos fazendo o mesmo gesto ancestral, tentando situar nosso espanto, tentando dar forma ao silêncio que o universo nos oferece. Talvez possamos imaginar a progressão das escalas como uma caminhada por uma praia infinita. Começamos com um grão de areia na palma da mão, a Terra. Logo, percebemos que há mais grãos espalhados ao redor, os planetas. Depois, ao erguer os olhos, vemos o mar, o Sol e as estrelas. Mais adiante, o horizonte se abre em oceano, a galáxia. E além dele, há sempre outro horizonte, outro mar, outro infinito. Caminhamos, mas nunca chegamos ao fim. Essa sensação de nunca alcançar o limite não é frustrante. Pelo contrário, é reconfortante. Significa que sempre haverá algo a mais, sempre haverá novos horizontes a serem contemplados. O universo não se fecha em uma resposta definitiva. Ele se abre em perguntas, em camadas que se desdobram lentamente. E ainda assim, ao lado dessa vastidão, há também uma estranha intimidade. Porque o mesmo cosmos que se estende em escalas tão desmedidas se condensa em nós. Cada célula do nosso corpo é uma miniatura de processos cósmicos. Cada respiração repete ritmos que ecoam desde o início dos tempos. Somos pequenos, sim, mas somos feitos da mesma substância das estrelas que parecem inalcançáveis. A noite nos envolve com essa dualidade, o imenso e o íntimo, o distante e o próximo. E ao deixarmos o olhar repousar nesse balanço, percebemos que não se trata apenas de compreender as escalas, mas de sentir a continuidade que nos atravessa. Mas então, diante dessa sucessão de grandezas, surge uma pergunta inevitável. Como o olhar humano reagiu a isso ao longo do tempo? Como os astrônomos, filósofos e poetas, em diferentes eras, responderam ao espanto de perceber que o céu guarda não apenas beleza, mas também proporções que desafiam a mente? Essa pergunta permanece, suave, como uma brisa que convida a seguir adiante. Desde os primeiros instantes em que a humanidade ergueu os olhos para o céu, houve espanto. O firmamento sempre foi um livro aberto, mas de leitura enigmática. Antes de números, antes de telescópios, antes mesmo de palavras escritas, os humanos já se perguntavam sobre a natureza dessas luzes que permaneciam imóveis, noite após noite, enquanto outras, errantes, se deslocavam. O céu era mistério e mapa, poesia e cálculo, mito e medida. Para muitos povos antigos, as estrelas eram deuses ou espíritos ancestrais. Na Mesopotâmia, sacerdotes anotavam com paciência o movimento dos astros.
acreditando que suas trajetórias carregavam mensagens divinas. No Egito, o surgimento de Sírius antes do nascer do sol marcava a cheia do Nilo, momento essencial para a vida agrícola. Na Grécia, filósofos se perguntavam não apenas sobre os deuses que habitavam as constelações, mas sobre a essência daquelas luzes. Seriam brasas suspensas? Seriam furos na abóbada celeste, deixando escapar a claridade de outro mundo? E pouco a pouco, a curiosidade humana deixou de se contentar com explicações míticas. Pitágoras, Anaximandro, Aristóteles, todos eles deram passos para transformar o céu em objeto de estudo. Aristóteles acreditava que as estrelas eram incorruptíveis, feitas de uma substância perfeita, diferente de tudo que existia na Terra. Essa ideia resistiu por séculos, atravessando gerações, como se o céu fosse um domínio à parte, imutável, eterno. Mas então, vieram as rupturas. Galileu Galilei, com sua luneta, apontou o olhar humano para a Lua e mostrou que ela não era um corpo perfeito, mas cheio de montanhas e crateras. Olhou para a Via Láctea e percebeu que aquela faixa leitosa era composta de incontáveis estrelas, tão numerosas que não podiam ser contadas. Esse gesto simples mudou para sempre nossa relação com o cosmos. O céu deixou de ser apenas símbolo e tornou-se realidade palpável, ainda que distante. O século XVII trouxe também Johannes Kepler, que descreveu as órbitas planetárias com precisão matemática, e Isaac Newton, que revelou que as mesmas leis que faziam uma maçã cair governavam também os movimentos dos astros. Era um lembrete de que não havia separação entre céu e terra, mas continuidade. O universo não estava além de nós. Nós estávamos dentro dele. A cada século, novos instrumentos ampliaram a visão. No século XIX, a espectroscopia permitiu analisar a luz das estrelas e descobrir do que eram feitas. E o resultado foi surpreendente. Hidrogênio, hélio, carbono, os mesmos elementos que compõem o mundo terrestre. O que parecia distante e inacessível era, em essência, feito da mesma matéria. Foi nesse momento que a frase "somos poeira das estrelas" ganhou um sentido profundo e literal. No século XX, telescópios cada vez mais potentes revelaram que a Via Láctea era apenas uma entre bilhões de galáxias. O que parecia ser o universo inteiro era apenas uma ilha em um oceano sem fim. A escala humana precisou se ajustar, mais uma vez, a uma nova vastidão. E com isso, cresceu também o espanto. Podemos imaginar essa história como a lenta abertura de cortinas em um teatro. Primeiro, vemos apenas o palco iluminado, com alguns personagens. Depois, as cortinas se afastam um pouco mais, revelando outros cenários. E por fim, percebemos que o palco é infinito, que a peça nunca termina, que sempre haverá novos atores a entrar. O universo é essa peça interminável. E nós, espectadores e participantes, aprendemos a cada ato que o cenário é maior do que pensávamos. É curioso como, em cada época, a humanidade oscilou entre sentir-se no centro e perceber-se minúscula. Houve tempos em que acreditávamos que todo o cosmos girava em torno da Terra. Hoje sabemos que nem mesmo o Sol ocupa a posição central. Nossa galáxia é apenas uma entre tantas, e o próprio universo parece não ter centro. Essa mudança de perspectiva é também uma mudança de postura. Quanto mais aprendemos, mais compreendemos que somos apenas parte de um tecido maior. Mas essa percepção não diminui o valor da vida humana. Pelo contrário, amplia-o. Porque se somos feitos da mesma matéria das estrelas, se carregamos em nosso corpo átomos que um dia brilharam em supernovas, então participar desse cosmos é por si só uma forma de grandiosidade. Não somos apenas espectadores do universo, somos frutos dele, expressões locais de sua vastidão. A história da ciência é também a história do espanto que nunca se esgota. Mesmo hoje, com satélites, sondas e radiotelescópios, ainda nos surpreendemos diante de cada nova descoberta. O primeiro registro de uma onda gravitacional, em 2015, foi como ouvir pela primeira vez um som que sempre existiu, mas permanecia mudo para nós. Era o universo vibrando, revelando-se em outro idioma. Esse caminho nos mostra que o olhar humano nunca se contenta com fronteiras. Sempre há um além a ser buscado, um horizonte a ser alcançado. E, ao mesmo tempo, mostra que cada passo nos aproxima de uma humildade maior. Quanto mais vemos, mais compreendemos o quanto ainda não vemos.
A noite, que parecia silenciosa e simples, revela-se cheia de histórias. Cada estrela é um arquivo de tempo. Cada ponto de luz é uma narrativa que viajou milhões de anos para chegar até nós. Olhar para o céu é, de certo modo, abrir um livro escrito em outra língua, mas ainda assim legível para quem tem paciência de escutar. E talvez a grande questão que permanece não seja apenas o que já descobrimos, mas aquilo que ainda não sabemos. Por quê? Se o olhar humano conseguiu atravessar tantos véus em tão pouco tempo, que outros mistérios ainda aguardam para serem revelados? O que mais o universo esconde em suas camadas de silêncio? Essa pergunta se prolonga como um eco, chamando-nos a continuar a caminhada. Quando falamos do infinito, entramos em um terreno que a mente humana percorre com hesitação. Há algo desconfortável e ao mesmo tempo sereno em tentar imaginar aquilo que não tem limites. O universo é, nesse sentido, uma fronteira que nunca cessa de se afastar. Sempre que pensamos tê-lo compreendido, ele se expande em silêncio, como um balão que continua a inflar sem jamais se romper. Esse caráter expansivo do cosmos foi um dos maiores choques intelectuais do século XX. Durante muito tempo, acreditou-se que o universo era estático, fixo, imóvel como uma abóbada de cristal. Mas então vieram as observações de Edwin Hubble, mostrando que as galáxias se afastam umas das outras, como se estivessem presas a um tecido elástico que se estica em todas as direções. O universo não é palco imóvel. É movimento, é respiração, é processo contínuo. Essa expansão nos coloca diante de uma perspectiva perturbadora. Significa que houve um começo, um momento em que tudo estava condensado, em uma forma que escapa à nossa compreensão. Significa também que não há borda visível, não há muralha a ser alcançada, apenas um horizonte que se afasta quanto mais caminhamos em sua direção. É como caminhar em uma neblina infinita, onde o horizonte está sempre além do próximo passo. E ainda assim, essa infinitude não nos exclui. Pelo contrário, nos inclui de maneira íntima, porque tudo o que somos está entrelaçado nesse processo. O tempo, como um rio silencioso, corre desde aquele primeiro instante de expansão. Cada átomo que hoje respira dentro de nós já esteve comprimido em estados anteriores, já participou de outras formas, já viajou por caminhos cósmicos. Somos viajantes nesse rio de matéria e energia que nunca deixou de fluir. Há algo profundamente filosófico nesse pensamento, porque nos lembra que o infinito não é apenas uma distância externa, mas também um reflexo interno. Quando olhamos para dentro de nós, encontramos memórias, pensamentos e sonhos que também não parecem ter limites claros. A mente humana é, de certo modo, uma miniatura desse universo expansivo, sempre pronta a criar mais, sempre capaz de se estender além do que parecia possível. As estrelas, com sua grandeza e seu fim violento, são apenas capítulos dessa narrativa maior. Cada explosão, cada supernova, cada poeira lançada ao espaço, faz parte de uma tapeçaria que nunca cessa de se tecer. E, ao mesmo tempo, cada uma delas nos convida a refletir sobre o que significa existir em meio a algo tão desmedido. Talvez possamos imaginar o universo como uma vasta biblioteca, onde cada estrela é um livro. Alguns são pequenos, discretos, quase esquecidos nas prateleiras. Outros são tomos imensos, repletos de páginas brilhantes, que dominam a estante inteira. Mas, mesmo os maiores livros, mesmo os mais intensos, são apenas volumes em uma coleção infinita. Nunca chegamos à última prateleira. Nunca sabemos se existe uma sala final. Há sempre mais corredores, mais estantes, mais histórias. Essa visão pode parecer esmagadora, mas também pode ser reconfortante, porque nos liberta da necessidade de concluir. Se o universo é infinito, não precisamos encontrar uma resposta definitiva. Podemos apenas seguir, página após página, deixando que o mistério se revele aos poucos. E, em meio a essa imensidão, o olhar humano permanece frágil, mas insistente. Seguimos medindo distâncias, calculando massas, mapeando luzes que chegam de lugares remotos. Cada dado que colhemos é como uma concha retirada da praia. Não captura o oceano, mas guarda em si o som do mar. Assim também nossas descobertas. Pequenas conchas que ainda carregam o eco do cosmos. O infinito, no entanto, não se mostra apenas em números e teorias. Ele se revela também no silêncio de uma noite comum. Basta deitar-se sob o céu e perceber que os pontos de luz não se repetem,
que cada estrela é única, que o tecido se estende em direções sem fim. A sensação que brota não é apenas de pequenez, mas de pertencimento. Estamos dentro dessa mesma vastidão, respirando com ela, existindo com ela. E talvez essa seja a maior lição do infinito. Não há separação. Não há lá fora e aqui dentro. Tudo faz parte do mesmo fluxo, do mesmo tecido. O átomo que hoje repousa em nossas mãos já esteve em uma estrela, já foi soprado por ventos cósmicos, já viajou por distâncias impossíveis. O infinito não está distante. Ele está aqui, em cada partícula, em cada pensamento, em cada batida de coração. Mas, se o universo é tão vasto e tão antigo, o que significa viver nesse intervalo tão breve que chamamos de vida humana? Como podemos conciliar nossa fragilidade com a grandeza do cosmos? Essas perguntas permanecem como ondas que se alongam no mar da noite, sem pressa de se dissipar. Quando olhamos para o imenso, para o infinito que se estende em todas as direções, é natural que o pensamento volte para nós mesmos. O que significa existir em meio a tamanha vastidão? O que significa ser um fragmento de consciência dentro de um cosmos que se expande silencioso, indiferente e, ao mesmo tempo, fértil? Essas perguntas não são novas. Desde os primeiros filósofos, desde os primeiros poetas, a humanidade tem se perguntado sobre o lugar que ocupa diante do céu. Os gregos antigos falavam do cosmos, não apenas como um espaço físico, mas como uma ordem. Para eles, o universo era uma estrutura organizada, um todo harmônico, do qual fazíamos parte. Essa ideia atravessou séculos, e mesmo quando as descobertas científicas mostraram que o universo não era estático nem centralizado em nós, a intuição permaneceu. De algum modo, ainda pertencemos a algo maior. No entanto, junto com essa sensação de pertencimento, surge também o espanto da pequenez. Quando sabemos que o Sol é apenas uma estrela comum, quando entendemos que a Via Láctea é apenas uma galáxia entre bilhões, algo em nós se contrai. É como perceber que nossa casa, tão íntima e segura, é apenas uma pequena pedra em meio a um deserto interminável. Essa percepção pode gerar vertigem, mas também pode gerar calma, porque se somos pequenos, também somos parte inseparável desse deserto de estrelas. O olhar humano sempre oscilou entre esses dois polos, o centro e a margem, a importância e a fragilidade. Houve épocas em que acreditávamos ser o centro absoluto, e outras em que descobrimos estar nas periferias. E em cada mudança, nosso pensamento filosófico se transformou. A Revolução Copernicana, que deslocou a Terra do centro, não foi apenas científica, mas também espiritual. Foi uma mudança de perspectiva, um convite à humildade. Mas talvez a humildade não seja uma perda. Talvez seja apenas outra forma de conexão. Quando aceitamos que somos parte de algo imenso, sem centralidade, podemos também perceber que isso não diminui nossa existência. Pelo contrário, a engrandece. Porque o mesmo universo que cria estrelas colossais, também cria consciências capazes de contemplá-las. Somos o cosmos refletindo sobre si mesmo, um instante de percepção dentro de uma história muito maior. Podemos imaginar assim: o universo é um vasto oceano, e cada ser humano é uma pequena onda que se ergue por um instante. A onda não é o oceano, mas também não é separada dele. Tudo o que a compõe vem do mar, e quando ela se desfaz, retorna ao mesmo fluxo. Nossa consciência é essa onda passageira, erguendo-se por um momento para depois se misturar novamente ao infinito. Essa imagem nos traz serenidade, porque mostra que não estamos sozinhos no vazio, mas em continuidade com tudo. O oxigênio que respiramos já foi soprado por estrelas. O ferro em nosso sangue já brilhou em supernovas. Cada respiração é um diálogo com o universo. Cada batimento do coração é um eco do tempo cósmico. A filosofia moderna também se debruçou sobre esse mistério. Blaise Pascal, no século XVII, escreveu que o silêncio eterno dos espaços infinitos o apavorava. Para ele, a vastidão era esmagadora, uma lembrança de que o ser humano era frágil diante do incomensurável. Outros pensadores, no entanto, encontraram conforto nesse mesmo silêncio, vendo nele não ameaça, mas acolhimento. O universo não fala, mas também não julga. Ele apenas é, e nesse ser, há espaço para tudo, inclusive para nós.
Talvez possamos imaginar o infinito como uma noite longa e silenciosa. No início, sentimos medo da escuridão, mas pouco a pouco, nossos olhos se acostumam e começamos a ver formas, brilhos, caminhos. A noite deixa de ser ameaça e se torna companhia. Assim também é o cosmos. Quanto mais o contemplamos, mais percebemos que não precisamos temê-lo, apenas aceitá-lo como parte de nossa história. Essa aceitação não significa resignação. Significa antes abertura. Quando nos abrimos ao mistério, permitimos que ele nos transforme. Não precisamos compreender tudo para participar. Não precisamos medir tudo para sentir. A contemplação em si já é um gesto de pertencimento. E, no entanto, mesmo aceitando, seguimos perguntando. Porque essa é nossa natureza. Buscar, indagar e imaginar. Se somos parte do cosmos, então nossa curiosidade também é. É como se o próprio universo tivesse criado em nós um modo de olhar para si mesmo e se interrogar. Essa ideia é poderosa. Que cada pensamento humano seja, na verdade, uma extensão da curiosidade cósmica. Mas se o universo se pergunta através de nós, o que ele busca descobrir? O que significa esse impulso incessante de conhecer? Será apenas sobrevivência? Ou haverá algo mais profundo, algo que nos liga diretamente ao mistério das estrelas? Essas perguntas ficam suspensas, como constelações invisíveis, aguardando para se tornarem visíveis, como sementes esperando o momento certo para germinar. A noite se alonga em silêncio, e parece que nossas palavras também se estenderam até aqui como uma lenta caminhada sob o céu estrelado. Percorremos imagens, comparações, números e histórias, como quem atravessa uma paisagem vasta e, a cada curva, descobre um novo horizonte. Falamos do sol, tão íntimo e cotidiano, e depois das gigantes vermelhas, das supergigantes azuis, das hipergigantes que parecem desafiar a própria lógica. Visitamos Uit-Scuti e suas rivais, observamos supernovas, buracos negros, escalas de galáxias, e até as perguntas que os filósofos carregaram diante desse espanto. E agora, chegamos a esse momento de pausa, como quem para no alto de uma colina e apenas respira, deixando o olhar repousar sobre a amplitude silenciosa. Há algo de natural em encerrar assim, não com conclusões, mas com um descanso suave, como se aceitássemos que o universo é maior do que qualquer resposta. Passamos a vida tentando compreender, tentando medir, tentando organizar em palavras e números aquilo que talvez não possa ser contido. E, no entanto, mesmo sem respostas finais, algo em nós se aquieta quando olhamos para o céu. O simples fato de contemplar já nos conecta. Já nos coloca em sintonia com essa imensidão. Talvez seja isso que o cosmos nos ensina. Que a compreensão absoluta não é necessária para sentir pertencimento. Assim como não precisamos conhecer cada detalhe do mar para nos emocionar diante de suas ondas, não precisamos decifrar cada segredo das estrelas para nos sentir parte delas. O universo não exige pressa, não exige domínio, ele apenas se oferece como presença, como convite ao silêncio. Podemos imaginar a vida humana como uma breve vela acesa no escuro. Diante do firmamento, essa chama é pequena, quase invisível, mas ainda assim, ela ilumina. Ainda assim, aquece. Ainda assim, deixa sua marca. O brilho das maiores estrelas é incomparável, mas nossa luz, mesmo modesta, é parte do mesmo tecido. Somos feitos da mesma matéria, atravessados pelo mesmo tempo, conduzidos pelo mesmo rio cósmico. E talvez seja justamente essa fragilidade que nos torne tão ligados ao universo. Porque sabemos que somos passageiros, e isso nos ensina a valorizar cada instante. Sabemos que nossa vida é breve diante da vida das estrelas, e isso nos faz escutar o silêncio com mais atenção. O finito e o infinito se encontram em nós. Respiramos o que veio das estrelas, pensamos o que nasceu da poeira cósmica, e devolvemos ao universo perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas será que precisamos mesmo de respostas definitivas? Talvez o sentido esteja no próprio ato de perguntar. Talvez o universo seja como um livro que nunca termina. E nossa função não seja fechá-lo com um ponto final, mas continuar a leitura, página após página, sabendo que sempre haverá algo além. Há beleza no mistério que permanece, há calma no não saber. A cada noite, quando levantamos os olhos, vemos não apenas luzes distantes, mas ecos de histórias que começaram muito antes de nós. Estrelas que já morreram continuam a brilhar em nosso céu.
Constelações desenhadas por povos antigos ainda nos acompanham, como lembranças compartilhadas. E nesse encontro de tempos, percebemos que o cosmos não é apenas espaço, mas também memória. A memória do universo se escreve em luz, e nós, por alguns instantes, somos leitores atentos dessa escrita silenciosa. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também ensina. O silêncio nos lembra que há coisas que só podem ser sentidas, não explicadas. O silêncio nos ensina que estar presente já é suficiente, que contemplar já é um gesto profundo. Assim, deixamos a noite seguir seu curso. As estrelas continuarão brilhando, quer estejamos olhando para elas ou não. O cosmos continuará sua dança lenta, seus ciclos de nascimento e morte, suas expansões e contrações. E nós, por instantes breves, fazemos parte desse movimento, respiramos junto, refletimos junto, descansamos junto. Se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir para continuar explorando o universo conosco. A noite permanece, silenciosa, e talvez seja suficiente apenas aceitá-la assim, como um mistério aberto que nos acolhe em sua vastidão.